Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1. Amém? Vamos lá. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Elias: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Por favor, pule agora lá para o versículo 9. E havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, que me dê por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires, repita comigo esse termo, se me vires, ok, aí tem um segredo. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, se não olhar para mim, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que caíra de Elias e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e para o outro lado, e Eliseu passou. Amém, amados? Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz, mais cortante, mais penetrante do que espada de dois gumes. Obrigado porque lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra, Senhor. E obrigado porque a tua palavra tem nos transformado dia após dia. Obrigado por revelação gloriosa da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Quem aqui já ouviu falar em Elias, no profeta Elias? O grande profeta de Deus. Ok, Elias, ele foi um profeta de Deus e ele exerceu o seu ministério profético na época do reinado do rei Acabe, que era esposo de Jezabel, que era uma adoradora de Baal, que inclusive procurava matar os profetas de Deus. Mas o meu foco hoje nem é a vida de Elias. O meu foco aqui nessa pregação, nessa noite, é o momento em que Elias é tomado aos céus e que a sua capa cai sobre Eliseu e Eliseu continua o ministério de Elias. Amém, amados? Para que nós possamos entender, nós precisamos compreender algumas coisas. Hebreus 10, versículo 1, se você quiser ir abrindo, abra. Se não quiser abrir, apenas ouça, amém? Hebreus 10, versículo 1, diz assim: porque a lei, tendo sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. Olha o que
o escritor dos Hebreus está falando lá aos Hebreus, já na nova aliança, que a lei, ou seja, a antiga aliança. Você fala, não pastor, mas Elias não era a lei era lá em Moisés, os 10 mandamentos. Não, aqui a Bíblia está referindo-se à lei como dispensação da lei, como aliança da lei, ou seja, todo o Antigo Testamento. Amém, amados? Claro, exceção antes de a lei ser instituída, mas a lei como aliança. E Elias, ele viveu debaixo dessa aliança da lei. Amém, queridos? Então a Bíblia está dizendo o seguinte: tudo o que aconteceu lá apontava para um futuro, era uma tipificação de algo que haveria de vir. Amém, amados? Pronto, ok. Agora nós podemos entender o seguinte: a Bíblia diz que Elias, ele tinha um discípulozinho querido ali, amado, o moço dele ali, que era Eliseu, que andava colado nele, e eles souberam que Deus tomaria Elias para si, e Eliseu faz um pedido a Elias. E que pedido é esse? Ele fala assim: Elias, quando você for tomado aos céus por Deus, eu desejo a porção dobrada do teu espírito. E Elias fala: Eliseu, dura coisa você pediu. Porque Elias falou isso, sinceramente, deixa para lá. Mas acontece que, estando eles andando, caminhando juntos, a Bíblia diz que vem carruagens de fogo com seus cavaleiros e separam Elias e Eliseu. E nesse momento Elias, ele é levado ao céu. Amém, queridos? Observe que a Bíblia não diz as coisas que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que Elias, ele foi elevado ao céu por carruagens de fogo. A Bíblia diz que as carruagens de fogo separaram Elias e Eliseu, e que em um redemoinho, ou seja, em um vento, amém? Vocês estão entendendo? Em um redemoinho de vento, isso é lindo, Elias subiu ao céu. E quando Elias subiu ao céu, algo desceu. O que foi que desceu? A capa de Elias. E essa capa de Elias era uma simbologia do revestimento de poder que havia em Elias. Amém, amados? Só que Elias, ele disse algo a Eliseu: você só vai receber o que você pediu se você ver. Se você conseguir ver, se você conseguir enxergar, quando eu for tomado para Deus. E a Bíblia diz que Eliseu vê, e porque Eliseu vê Elias subir, a capa de unção que estava em Elias cai sobre Eliseu. Amém, amados? Quem está entendendo alguma coisa? Quem não está entendendo nada, diga eu. Que bom que vocês estão entendendo. Amém. O que é que tem a ver uma coisa com a outra, pastor? Elias viveu na aliança da lei. E Hebreus 10:1 diz que a lei era a sombra de bens vindouros e não a imagem real das coisas. Amém, amados? Vocês estão entendendo? E esse fato te lembra alguma coisa? Alguém sobe, algo desce, e alguém que está embaixo recebe o revestimento de poder. Amado, que Deus é esse? Elias é uma tipificação de Cristo. Elias é uma figura de Cristo lá no Antigo Testamento, amados. Assim como Elias andava pela terra aqui, fazendo sinais, prodígios, maravilhas, porque Deus era com ele. Jesus andou aqui pela terra, fazendo sinais e maravilhas e prodígios, porque Deus era com ele. E a Bíblia diz que Jesus subiu, e quando Jesus subiu, aliás, antes de subir, ele fala aos seus discípulos assim, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam o quê? Revestidos de poder, e aí vocês serão minhas testemunhas, em toda a Judéia, Galiléia e até os confins da terra. Aí Atos 2,
diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar, perseverando na comunhão, no partir do pão, em oração, e de repente ouve-se uma coisa, um som de quê, amado? Um som como de um vento impetuoso, e o Espírito de Deus desceu e encheu toda a casa. Presta bem atenção, amado. Quando Elias subiu, um vento levou ele. O vento que levou Elias foi o vento que agora lá em Atos faz um som impetuoso e desce trazendo a imagem real, não mais a sombra da capa de Elias que Eliseu recebeu, mas o Espírito do próprio Deus que estava sobre Elias para realizar grandes coisas nessa terra, amado. Elias, tipo de Cristo, a capa representando o Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vocês sabem que Ele é, porque Ele está no meio de vós, Ele estará em vós, e Ele hoje está em nós, amém, amados? Só que Elias fala de um segredo. Lá na antiga aliança ele fala assim: Eliseu, eu vou te dar assim alguma coisa, tudo bem, eu vou te dar sim, mas você tem que ver eu subir. Sabe qual é o grande segredo de ser revestido de poder, de ser revestido pelo Espírito Santo? É manter os olhos fixos em Cristo. O poder de olhar para Jesus te mantém revestido de poder, te mantém consciente de Cristo, amado. Isso é maravilhoso, porque esse mesmo Espírito Santo que operava através da vida de Elias, quando Elias subiu ao céu, esse Espírito Santo começou a operar na vida de Eliseu. Foi o mesmo Espírito Santo que lá em Mateus 3:16 diz assim: batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele, e eis com a voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deixa eu explicar uma coisa a você. O Espírito Santo agia na antiga aliança, falando a nós através dos profetas. Quando Deus decide enviar Jesus Cristo, o Espírito Santo vem agora sobre Jesus, e Ele passa a nos revelar Deus aqui na terra. É Deus andando entre os homens, é Deus conosco. Emmanuel significa Deus conosco. Por isso essa música linda: Deus está perto de nós, chove o seu amor. Maravilhoso, sua graça nos alcançou, amém, queridos? Então, o que acontece? Jesus Cristo, Ele recebe esse Espírito. Jesus Cristo não nasceu com o Espírito Santo dentro dele. Jesus Cristo recebeu o Espírito Santo no momento em que Ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, amém, queridos? E quando Ele é batizado por João Batista no Rio Jordão, a palavra diz que o Espírito Santo desce em forma de pomba, e do alto ouve-se uma voz, é a voz do Pai, Deus o Pai falando: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E aí está o grande segredo de entender o ministério do Espírito Santo. Elias e Eliseu foi só para vocês entenderem que a antiga aliança era uma tipificação do que viria a acontecer lá no novo, amém, amados? Elias sobe, a capa cai, e Eliseu recebe revestimento de poder. Jesus sobe, o Espírito Santo desce, e você recebe revestimento de poder, amém? Só que Eliseu, ele falou que ele queria porção dobrada do Espírito, e Jesus, ele fala assim, ó: aqueles que crerem em mim, não farão apenas o que eu fiz, farão obras maiores, porque eu vou para o Pai. Ele
está falando exatamente o seguinte: aqueles que creem em mim não farão só o que eu fiz, não, porque o Espírito Santo virá sobre todos vocês, e eu sou um só. Vocês serão muitos, cheios do mesmo Espírito, e abalarão essa terra no poder e no sopro do vento do Espírito Santo. Aleluia. E agora o Espírito Santo começa a nos ensinar qual é o principal ministério do Espírito aqui na terra. Presta bem atenção. Logo após Jesus ser batizado por João Batista e o Espírito descer sobre ele, e a voz falar dos céus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em Mateus 4:1 agora, a Bíblia diz que Jesus é levado pelo Espírito Santo. Para onde? Para o... Fala mais alto. Para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Pastor, por que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto? Para não levar você. Porque tudo o que Deus fez com Jesus foi para não fazer com você, amado. Jesus nos substituiu em todas as coisas. Você vai falar assim: ai meu Deus, deserto nunca acaba. Tô igual o povo lá que saiu do Egito. Oh meu Deus, deserto que nunca acaba. Jesus foi para o deserto no seu lugar, foi tentado pelo diabo e venceu, para que você não tenha que passar por deserto nenhum. Pastor, você está falando que eu não vou ter dificuldade? Eu não estou falando isso. Eu só estou falando que você não precisa tá querendo emocionar Deus e emocionar seus irmãos, falando que isso é deserto. Amém, amados? Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, ele é levado para o deserto, e quando ele está no deserto, o tentador vem até ele. E aí a coisa começa a ficar mais interessante ainda, porque o tentador chega até Jesus e fala o seguinte: a Bíblia diz que Jesus estava com muita fome, após 40 dias sem comer e beber nada. Ele estava com muita fome, ou seja, o diabo batendo na porta da necessidade, né, Marcos? Não é isso? Pois é, o diabo sabia do que Jesus precisava e foi lá e falou: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Vocês observaram que Jesus tinha acabado de ouvir uma frase parecida, versículos antes? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Você observa que quando o diabo foi tentar Jesus, ele fez questão de omitir uma palavra. Ele fala assim: se tu és o filho amado de Deus, transforma as pedras em pães. Foi isso que ele falou? O diabo sabe o que está dizendo, amados. Só é mentiroso, mas sabe o que está dizendo. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus fala algo tremendo. Ele fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Pai, de Deus. Quando Jesus fala isso, amados, Jesus dá um tapa na cara do cão com gosto, querido. Talvez muitos aqui não perceberam isso ainda, não entenderam ainda. Mas por quê? Palavra, ela é traduzida do grego ou pela palavra logos, que significa palavra escrita, ou pela palavra rema, que significa palavra falada. Neste texto aí eu estive estudando, e a palavra é rema. Rema significa palavra o quê? Quando Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda rema que sai da boca do meu Pai, o diabo entende, o que Jesus estava falando é o seguinte: diabo, eu sei o que eu acabei de ouvir do meu Pai, e ele disse que eu sou amado, e porque eu sou amado, eu não tenho que me preocupar se eu tenho um pão, ou se eu não tenho um pão, se eu tenho água, ou se eu não tenho água. Se eu sou amado, ele cuida de mim, pronto. E este é o grande segredo do Espírito Santo em nós.
o porquê do Espírito Santo em nós. Aprende isso aqui e nunca mais esquece. O grande papel do Espírito Santo no homem é convencer o homem de que ele é amado. Eu vou repetir para ver se você vibra mais. O grande papel do Espírito Santo morando em você é te convencer de que você é um filho amado. Por que isso é importante, pastor? Eu achava que mais importante era, sei lá, outras coisas aí. Fazer uma campanha para receber a casa própria. Fazer uma campanha para receber um carro novo. Sessão do descarrego. Eu achava que era... Mas não. O papel do Espírito Santo é te convencer de que você é amado. Sabe por quê, querido? Porque os homens erram o tempo todo. E todas as vezes que os homens erram e que os cristãos erram, eles sentem vergonha, culpa, medo, angústia, aflição. E não tem coragem, e não tem iniciativa mais de se prostrar diante de Deus e se relacionar com o Espírito Santo. E Deus está falando: ei, você é amado. Errando ou não errando, eu sei que você vai errar, você é amado. E por que nós faríamos maiores obras quando o Espírito Santo viesse habitar em nós? Porque ele nos convenceria de que nós somos amados, nós estaríamos errando a vida toda, e se nós não soubéssemos que nós éramos amados, quando a gente errasse de uma forma mais grave, aí o diabo iria parar a gente. E o Espírito Santo, ele lembra: você é amado. Me prova isso na Bíblia, pastor. Vou te provar. Por favor, agora abra comigo a sua Bíblia, lá em João 16, versículo 7. Aleluia. Glórias a Deus. Quem está entendendo alguma coisa? Vem? Diminuir os améns. Vocês estão confusos? Quem está entendendo alguma coisa? Amém, então é isso mesmo. João 16, 7. Glórias a Deus. Jesus está falando aqui a respeito da vinda do Espírito Santo e do papel do Espírito Santo, amém? E é uma palavra pouco entendida entre nós. Prestem atenção. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí agora você para e fala assim, porque muitas vezes o que nós aprendemos dentro da igreja evangélica mesmo, foi o seguinte: amado, você está em uma vida errada, em prática de pecado, e o Espírito Santo vai te convencer disso aí. Oh, aleluia. O Espírito Santo vai te convencer de você sair disso aí, porque você já é um cristão, e você está fazendo isso, aquilo outro, aí dá uma lista de 1000 pecados que o irmão está fazendo, e que eu jamais, né, nenhum, porque eu sou santo. E aí dá uma lista e fala assim, porque, irmão, eu tenho respaldo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Só que a Bíblia explica a própria Bíblia. Quem crê nisso? Versículo 9, ele diz assim: do pecado, porque não creram em mim. Me diz uma coisa: quem não crê em mim aqui não crê em Jesus. Quem não crê em Jesus é crente ou descrente? E você é o quê? É o quê? E por que você acha que o Espírito Santo te convence do pecado? Vamos lá, eu estou lendo a Bíblia. É porque eu sei que tem gente que não está acostumada a estudar a Bíblia, infelizmente. Mas vamos, eu estou lendo a Bíblia. Por que você acha que o Espírito Santo te convence do pecado? Porque a Bíblia diz que ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Você já observou que ele fala do pecado singular e não dos pecados? Porque a gente acha que a gente vai, Espírito Santo,
convence lá, para ele deixar de ser mentiroso, fofoqueiro, glutão, não sei o que lá maisão, não sei o que lá, isso, aquilo, convence o Espírito Santo. A gente acha que o Espírito Santo é o acusador. Não é, amado. A palavra diz que o acusador é outro, é Satanás, é o diabo, esse que vive o tempo todo falando, ó, mentiroso, fofoqueiro, pecador, desgraçado, pó e cinza, é esse que fica. O Espírito Santo, ele fica assim para você, ó, filho amado, em que me comprazo, filho amado, em que me comprazo. Me prova isso, pastor. Provo sim, vou provar isso, vamos lá, pela palavra mesmo. Ele fala assim, da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. Presta atenção, quando Jesus está falando aqui, ele fala, e não me vereis mais. Jesus está falando com o vento, ou ele está falando com alguém? Com quem? Com quem, amado? Com alguém. E esses alguém, quem são? São os discípulos dele. Agora me diz uma coisa, os discípulos criam em Jesus ou não criam em Jesus? Claro que criam, amados. Olhe como Jesus começa a separar as coisas. Do pecado, o Espírito Santo vai convencer o mundo que não crê em Jesus, de um pecado só que Deus leva em conta, é de não crer em Jesus, porque os outros pecados Jesus apaga com o sangue dele. Então pecado de verdade é não crer naquele que apaga pecados. Você entende isso? Ele fala assim, do juízo, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Que justiça é essa, amado? É a justiça do olho por olho e dente por dente lá da lei? Não, queridos. É a justiça de Deus revelada no Evangelho. A justiça de que o justo Jesus morreria pelos injustos, toda a humanidade. De que o inculpável Jesus morreria pelos culpados, toda a humanidade. De que o certo Jesus morreria pelos errados, toda a humanidade. Essa é a justiça de Deus revelada no Evangelho, amados. E o Espírito Santo convence os que creem da, o quê? A justiça, da justiça de Deus, querido. O mundo é convencido pelo pecado. Você observa que não é acusado do pecado, é convencido apenas? E nós, os que cremos, somos convencidos o tempo todo da justiça, de que nós somos amados, de que nós somos queridos, de que nós somos aceitos, de que Deus tem prazer em nós, porque nós não somos mais de nós mesmos, não vivemos mais de nós mesmos, mas agora Cristo vive em nós, e Deus tem prazer em Cristo em nós, e nós em Cristo, sendo um, amém, queridos? Aleluia! Glórias a Deus. Aí ele fala assim, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está o quê? Ok. E por que você tem tanto medo do diabo? Por que você tem tanto medo de macumba? Por que você tem tanto medo dessas... Mas é porque, pastor, a fulana lá fez um trabalho, botou uma galinha lá, um negócio lá na minha porta. E aí eu, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, porque minha vida está acabando por causa disso. Maior, infinitamente maior, é o que está em você, do que o que está no mundo, porque o que está em você agora é o Espírito Santo do próprio Deus. Não é mais a capa de Eliseu que caiu sobre Elias, é a imagem real das coisas, é o Espírito de Deus que criou o mundo, o universo e tudo o que há. Ele habita em você, querido. Aí a palavra diz algo interessante, que o príncipe deste mundo está julgado. Você sabia que nós precisamos diferenciar o que Jesus diz antes da cruz e depois da cruz? Porque a nova aliança foi estabelecida depois que ele morreu, amém, amados? Amém, queridos? Foi estabelecida quando ele derramou o seu sangue e pagou pelos nossos pecados.
E nós temos o costume de usar essa palavra sem discernimento e ainda dar ao diabo o título de príncipe desse mundo. Sendo que lá em Romanos 5,17 diz assim: aqueles que recebem o dom da graça, aliás, a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida nesta terra. Deus te falou uma coisa: o diabo era príncipe deste mundo antes de Jesus morrer. Jesus morreu, ressuscitou, recebeu uma coroa de espinhos na cabeça dele e botou uma coroa de rei na sua. Agora você precisa crer e entender isso, para você não ficar mais qualificando o diabo como príncipe. A única coisa que a Bíblia diz sobre ele na nova aliança é que ele é príncipe das potestades do ar. Você é rei nessa terra. A Bíblia diz lá em Apocalipse que Jesus comprou com o seu sangue para si povo de toda raça, língua e nação, para ser reis e sacerdotes nessa terra, amado. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. O Espírito Santo convence os que não creem de crer em Jesus, de crer em Jesus. Convencem os que creem de que são amados, e convence a todos que o diabo derrotado, que era príncipe desse mundo, que fez essa bagunça toda, já está julgado, ou seja, sentenciado, vencido, falido, acabou para ele. Se o diabo disse que acabou para você, você pode levantar a sua voz e falar: não, diabo, acabou foi para você, porque o meu Jesus morreu para me salvar e para te derrotar, e ele é eficaz, ele não pode falhar. Aleluia, glórias a Deus. Pai maravilhoso, Pai de amor, amados, Pai de muito amor, Pai de muita graça, Pai de muito amor. Aí nós pegamos aquela palavra lá de Tiago 4,7 que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E nós interpretamos essa palavra às vezes da seguinte forma: estou aqui eu no carro dirigindo, e aí de repente vem um pensamento que não é agradável a Deus, e eu falo: está repreendido em nome de Jesus Cristo, está repreendido o diabo. Aí vem outro pensamento, está repreendido o diabo. Aí vem outro pensamento de pecado, está repreendido o diabo, está repreendido o diabo, está repreendido o diabo. Aí termina um dia, você está mais consciente do diabo do que de Jesus Cristo, é ou não é? É verdade. E a palavra diz assim, ó: sujeite-se a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Quem é o nosso exemplo em tudo? Diga aí. Jesus Cristo, amém? Eu disse que lá no deserto ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, amém, amados? E quando Jesus foi tentado pelo diabo, você viu ele falar assim, tipo assim, o diabo falava: se tu és o filho de Deus, transforma as pedras em pão. Ele falou: está repreendido, diabo. Foi isso? Se tu és o filho de Deus, eu vou te levar lá pro alto do templo, e você vai se jogar de lá para baixo. Está repreendido, diabo. E aí diabo. Não foi não. Sempre que Jesus repreendia o diabo, era com a palavra. O Espírito Santo em você, ele vai te conduzir a estar cheio da palavra. Você pode falar assim: mas pastor, Lucas 10 diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e todo poder do maligno, e nada vos causará dano algum. Mas você sabia que não tem nenhum versículo da Bíblia que te manda ficar repreendendo o diabo? Eu não estou falando que isso é errado, amém? Está claro? Está claro, amado? Eu estou te falando que existe um nível mais alto, que ao invés de você ficar falando: está repreendido, diabo, está repreendido, diabo, está repreendido, diabo, é diferente. É como ele tentou Jesus, por exemplo: você viu que você fez um exame hoje e apareceu aquele caroço lá, né? Ao invés de você falar: está repreendido, diabo, você fala assim: Satanás, a palavra do meu Pai diz que verdadeiramente Jesus Cristo levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades, e o castigo que me dá direito a ter paz estava sobre ele, e pelas feridas dele eu já fui sarado. Aí de repente o diabo
sopra no seu ouvido assim, ó. Fala assim, abriu a geladeira hoje e não tem nada, né? E você, ao invés de falar, tá aprendido, diabo? Você fala assim, a palavra do meu pai diz, nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. A palavra do meu pai diz que o meu Deus, segundo as riquezas dele, supriria todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aí o diabo mesmo vai baixar a cabeça e falar, estou repreendido. Você entende? Não é errado você repreender o diabo. Você fala, tá, não é errado. Mas existe um nível mais alto para você, jovem. Essa autoridade que Deus te deu é para andar por cima do capeta, não é para ficar trocando conversa fiada com ele, não. É para andar sobre todo o poder dele, porque a Bíblia diz que Jesus está assentado à destra de Deus, muito acima de todo principado, potestade e poder que se nomeia nesse século. E você está onde? Assentado nele, inserido nele, descansando nele. Tudo você precisa deixar é o Espírito Santo te convencer de quanto você é amado, porque a consciência que Jesus precisou para começar o ministério dele foi de: você é o meu filho amado em quem me comprazo. Ei, Pedro, você é o filho amado em que Deus se compraz. Joelma, você é a filha amada em que Deus tem prazer. Jefferson, você é o filho amado em que Deus se compraz. Indiana, você é a filha amada em que Deus tem prazer. Vocês são filhos amados em que Deus se compraz, porque Jesus se fez maldito em nosso lugar, para que nós fôssemos aceitos diante de Deus como Ele é, porque nós somos colocados nele, e o Espírito do próprio Deus foi colocado em nós. Aleluia. Elias subiu no redemoinho de vento, o revestimento de poder caiu sobre Eliseu. Jesus subiu, e lá em Pentecostes, no dia de Pentecostes, ao som de um vento impetuoso, o revestimento de poder real, o Espírito Santo de Deus desce sobre os discípulos, sobre a igreja de Deus, e revestem ele de poder, de um poder genuíno, para fazer não só o que Jesus fez aqui, mas maiores obras, amados, maiores obras. Maiores obras. Que são as maiores obras, pastor? Eu vou curar, eu vou ressuscitar morto? Vai, também. Mas eu não vou cansar de me dizer que o maior poder do Evangelho é o amor. Eu vou repetir, o maior poder do Evangelho é o amor. E se teve algo que Jesus fez bem feito aqui na terra, foi amar a todo aquele que se aproximava dele. O celular caiu, não pego, viu? Assassino, ladrão, prostituta, homossexual, o que for, chegava até Jesus, Jesus se sentava à mesa para comer. E aí os religiosos, fariseus falavam: quem é esse que senta e come com pecadores, publicanos e fariseus? Esse que fazia isso era o que tinha o Espírito Santo dentro. Os que acusavam eram os que só ouviam falar de um Espírito que agiu em Elias, etc, Eliseu, etc e tal. E eles estavam vendo agora o Espírito Santo dentro de um homem que dizia ser o Messias, e que era o Messias, e que andava amando a todos, perdoando a todos, curando a todos, fazendo bem a todos. A palavra diz em Atos 10, 35 ou 38, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém, amados? Eu vou encerrar essa ministração contando um testemunho do que me aconteceu ontem. E eu vou falar a vocês, prestem muita atenção, porque só aconteceu isso porque a graça me alcançou. Só aconteceu o que eu vou contar a você agora porque eu fui transformado por dentro. Porque a fachada religiosa que estava na minha testa com placas de igreja e de religião caiu por terra, e o Espírito Santo me transformou por dentro. Eu sou músico profissional há alguns anos, e
eu recebo muitos convites para tocar em casamentos. E por muitas vezes eu recebi convites para tocar em casamento católico e eu rejeitei. Por que eu rejeitei? Eu rejeitei porque eu aprendi que se eu tocasse Ave Maria eu estava adorando ao diabo, e adorando ao diabo eu ia para o inferno. Então eu mesmo precisando de dinheiro várias vezes, casamento católico aparecia, eu não, deixa para lá, Deus vai mandar um casamento de crente. Aparecia um de 3 em 3 meses, mas você sabe que a gente não come em 3 meses, né, gente? A gente come todo dia, né? E apareceu um casamento católico, enfim. Deus me apresentou essa palavra, me transformou. E essa semana eu recebi um convite. Quinta-feira, alguém me telefonou e falou: Pastor Yadson, tem um casamento para você fazer sábado agora, ganhar um cachê, você quer? Quero. Ok. Só que na quinta-feira mesmo eu recebi a ligação de que esse casamento foi cancelado. Misericórdia mesmo. Só que a graça é tão de graça que aí Deus mandou outro em cima. E era o propósito dele, esse outro. Porque ele falou assim, aí um amigo meu, de banda, saxofonista, também ligou: Yadson, tem um cachê para você matar no meu lugar, é um casamento, você faz? Eu falei: faço. Nem perguntei se era católico ou evangélico, faço. E aí recebi pelo WhatsApp, o velho Zap, amigo Zap, a lista do repertório. Quando eu vi lá, estava lá que o casamento era na Igreja da Penha, ou seja, um casamento católico. E a música da entrada das alianças, a noiva não abria mão de que fosse Ave Maria solada exclusivamente no sax alto. Aí eu falei: eita, gente, Jesus. E quando eu pensei das vezes que eu deixei de fazer esses casamentos por causa da Ave Maria, o Espírito Santo me lembrou coisas na mesma hora. O Espírito Santo me lembrou de uma palavra que eu recebi de um homem de Deus. Ele falou assim, ó: toda vez que você rejeita alguém, você está privando essa pessoa de receber aquilo que está em você. Você recebe isso aí? Presta atenção. Toda vez que você rejeita alguém, você está privando essa pessoa de receber daquilo que está em você. Quem que está em você? E a gente julga aqueles que não tem, né? Porque toca a Ave Maria, bota a Ave Maria no casamento. E eu falei: tá, eu vou. E penso que eu senti uma paz enorme, porque eu deixei de enxergar a Ave Maria como adoração a Maria e enxerguei profissionalmente como um clássico de Gounod. Assim como existe a Ave Maria de Bach e a Ave Maria de Gounod, Johann Sebastian Bach e Gounod, e a Ave Maria de Gounod. Eu falei: pronto, eu faço, toco. E eu fui na maior paz. E algo me esperava nessa Igreja da Penha que marcou a minha vida. E é talvez o maior testemunho que eu tenha na minha vida com Deus. A maior experiência que eu tive com Deus até os dias de hoje. Quando eu cheguei na Igreja Católica da Penha, eu cheguei um pouco atrasado, porque eu peguei um trânsito muito grande. E eu peguei, armei o sax, estava lá passando o som. E a igreja não é uma igreja muito grande, mas fora da igreja tem um jardim todo bonitinho, com banco e tudo, assim, parecendo aqueles banquinhos de praça, parecendo os banquinhos da Praça da Formiga. É o pessoal que conhece a Praça da Formiga, viu? A praça que foi criada lá, tudo bem. Ok. E quando eu estava ainda montando o saxofone, encostou do meu lado um jovem com um grau avançadíssimo de síndrome de Down. Olha que coisa. E esse jovem, ele tinha síndrome mesmo em um grau muito avançado. Ele ficou olhando para mim e dava aquela risada, né? E eu olhava e dava aquela risada. E eu aqui, terminei de montar o sax. Presta atenção, amados. Eu fiquei com o saxofone, andando pelo jardim da Igreja da Penha, esperando me chamarem para começar o casamento. O jovem com síndrome de Down, ele estava de short e de camisa normal, de camisa comum, ou seja, ele não era um convidado para o casamento, ok? Ele estava ali porque
assim, eu sei lá por quê. Porque era entrada franca, ele quis entrar, entrou e acabou. Na verdade, ele foi um enviado de Deus. Se real ou se um anjo, eu não entendi ainda. Mas ele sentou no banco de short, falou assim. Eu falei, oi. Ele falou, senta aqui. Eu falei, hã? Eu falei, pô, ele, senta aqui. Eu falei, como assim, meu Deus? Eu falei, poxa, já vai começar agora o casamento. E o Espírito Santo falou ao meu interior, vai lá. O Espírito Santo é esse, é o que te conduz à verdade, amém, amados? Eu fui, sentei do lado dele. Quando eu sentei do lado dele, esse jovem com síndrome de Down, provavelmente sem religião nenhuma, provavelmente sabe nada da vida. Aliás, eu não sei nem quem é ele, deixa eu parar de tentar especular quem é ele, mas era o que indicava. Ele olhou para mim e falou assim: quando você faz pã, lá no céu faz pã, com isso aí, ó, esse. Quando você faz pã aqui, faz pam lá no céu. Aí eu comecei a ficar muito emocionado, confesso a vocês de verdade mesmo. Quando você faz pam aqui, faz pam lá no céu. E aí o anjo desce. E o anjo desce e faz coisas aqui na terra. Eu falei, meu Deus, aí eu não aguentei. Eu não tive como aguentar, meu Deus. Eu olhei para os olhos dele, e os olhos dele cheios de lágrima. Ele respirou fundo assim, fez assim, ó. Eu sou o Espírito de Deus. Eu vejo a sua alma. Eu vejo a sua alma. Só que ele não falava explicado não, amados. Ele falava embolado. Ele falava quase não conseguia falar. Eu vejo a sua alma. E eu já emocionado falei, e o que é que você vê na minha alma? Ele falou, é o céu lá e o céu aqui. Para isso, Tiago, coisa que a gente vem estudando. Ele falou, é o céu lá e o céu aqui, o céu lá e o céu aqui, o céu lá e o céu aqui. Eu falei, como o céu lá e o céu aqui? Ele falou, é a minha palavra. Eu falei, como é? Repete para mim. Ele falou, é a minha palavra. O Espírito Santo falou para mim, o céu aqui é a minha palavra sendo vivida aqui na terra. É o céu aqui. E ele olhou para mim de novo, respirou fundo, e eu não sabia se ele ia desmaiar, morrer, o que ia acontecer. E ele falou, está vendo o mar? Água é o Espírito do Senhor. Ele estava falando essas coisas, Deus estava falando essas coisas por meio dele, porque Deus sabia que eu conhecia os termos teológicos que nós estudamos, amados, e que nós aprendemos que água é simbologia do Espírito. E ele repetiu, eu vejo a tua alma. Eu falei, o que é que você vê na minha alma? Eu vejo o Espírito de Deus. E quando você faz pã aqui, faz pã lá, e você faz pã aqui, o anjo desce e faz coisas. O anjo desce e faz coisas. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E na hora eu perdi totalmente o controle de mim mesmo. Foi algo muito forte. Até o momento em que ele olhou para mim e falou algo mais forte. E vou consertar os seus olhos. Você pode achar engraçado, né? Na mesma hora que ele falou isso, o Espírito Santo falou comigo, você sabe que ele não está falando do seu estrabismo. Eu estou consertando os seus olhos. Sabe o que foi que Elias falou a Eliseu?
Eliseu, eu vou te dar o que você me pediu, se quando eu subir, você permanecer olhando para mim. Sabe o que Deus falou comigo a semana inteira? E Adson, meu filho, você está preocupado, desesperado? Põe os teus olhos em mim, que você vai ver a manifestação da minha graça na sua vida. Nesse momento eu comecei a orar em outras línguas. E quando eu comecei a orar em línguas, ele falou 3 palavras em outras línguas que eu nunca ouvi na minha vida. E eu sabia que Deus estava ali, amados. Eu falei, o que significa isso? Ele falou, eu sou o Espírito do Senhor. Aí ele falou assim, eu vejo leões, leões e tigres, leões e tigres, leões e tigres. Falei, o quê? Leões, leões, leões. Falei, como? Eu realmente não estava entendendo, porque ele fala com dificuldade. Leões e tigres, leões e tigres. Falei, como? Ele falou, leões. Eu falei, aquele uau, leões. Ele falou, leões e tigres. Falei, sim, e aí? Falou, eles não fazem nada com você, você passa por eles. E quando ele falou isso, eu falei, Deus, só pode ser o Senhor, não tem como mais ser. Ele falou, e leão, leão, leão é travesseiro para você. Eu vejo você deitado, dormindo com a cabeça na barriga do leão. Meu Deus. Quem é o leão da tribo de Judá, amados? É Jesus Cristo. Sabe o que é graça? É descansar com a cabeça na barriga do leão. E sabe o que é que te conduz a viver isso? É o Espírito Santo. E ali naquele momento, a mulher me chamou. Adson, o casamento vai começar. Eu falei, como é seu nome? Ele falou, é Edilson. Eu falei, é quase o nome de meu pai é Adilson. Ele falou, vai. Aí eu fui, toquei Ave Maria, muito bem tocada por sinal. E eu voltei para casa extasiado. Aliás, quando eu acabei, eu procurei aquele jovem por ali, ele não estava mais, ele sumiu dali. Se eu falei com um anjo, eu não sei. Se eu falei com um anjo, foi uma experiência tremenda. Se eu não falei com um anjo, é tão tremendo quanto, porque Deus me levou numa igreja católica da Penha para tocar Ave Maria, para usar um portador de síndrome de Down para falar comigo. Sabe por quê? Porque Ele sabe que nós estamos cansados do sistema e que nós não cremos mais em profetas. Ele sabe, eu tenho que usar alguém que Ele olha e fala, só pode ter sido Deus. Deus faz essas coisas, amado. Sabe por quê? Quem diz que tocar Ave Maria é adorar Maria, assim como você pegar um instrumento aqui na igreja evangélica e tocar Santo, Santo, Deus poderoso, da boca para fora, não é adoração. Adoração é algo que sai de dentro de você, sincero e verdadeiro. Isso é adoração. Lançar notas ao vento, não, isso não é. E agora que chovam casamentos católicos, que eu vou fazer todos. E se fizerem algum vídeo e você vê lá no Facebook, não fiz escandalizado não. É seu pastor ganhando pão para manter pastor Yaya, Dadai e Maria Elisa. Amém, amados? Fique de pé, por favor, querido.